A partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril do ano de 2017. Estamos vivendo e celebrando a quarta-feira da Semana Santa. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto, aqui na nossa cidade de Jacarezinho. Mais uma vez o Senhor nos concede a graça e a oportunidade de juntos podermos nos encontrar através das ondas do rádio e assim partilhar da sua palavra, encontrar os mistérios e também as iluminações de Deus através da partilha da palavra e também, em nosso caso, estamos juntos construindo uma catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa caminhada de fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, preparemos o nosso coração para podermos acolher a palavra do Senhor para este nosso dia de hoje.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos vivendo esta semana muito importante da nossa caminhada cristã. A Semana Santa é para todos nós um tempo muito forte de vivência e também de acolhimento dos mistérios de Deus em nossa vida. A liturgia destes dias de Semana Santa, elas vão assumindo uma dramaticidade que é muito própria para este tempo em que nós estamos vivenciando juntos do Senhor. No Evangelho que nós ouvimos nesta manhã, Jesus está à mesa com os seus discípulos para a ceia pascal, a última da sua vida terrena. Enquanto comiam, anuncia a traição de Judas. A indicação do traidor, como vimos, dá-se num modo diferente da narração feita pelo evangelista João no Evangelho de ontem. Somente São Mateus, atento aos paralelismos do Antigo Testamento, cita o profeta Zacarias, lá no capítulo 11, no versículo 12, onde diz: garantiram-lhe 30 moedas de prata. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o pagamento irrisório do profeta, ironicamente dito por ele um preço fabuloso. É também o preço de um escravo. José, lembremos bem, foi vendido como escravo por 20 moedas de prata. A liturgia propõe a leitura deste evangelho
Também no domingo de Ramos, se estamos bem lembrados, no início da narração da paixão segundo Mateus. A narração abrange 3 cenas: as negociações entre Judas e os príncipes dos sacerdotes, a preparação da ceia pascal e à noite à mesa. Cada cena contém, por sua vez, também 3 elementos. Há uma pergunta, há uma resposta e há uma indicação temporal. A primeira delas, Judas e os príncipes dos sacerdotes. A pergunta diz respeito à soma pela traição. Que estáis dispostos a dar-me? O acordo quanto ao preço, na base de situações análogas nas Escrituras, é uma soma baixa, 30 moedas de prata. A indicação de tempo coloca em evidência a ação de Judas, que a partir de então procurava uma oportunidade para entregar Jesus. A segunda cena, a preparação da ceia. A indicação do tempo está no versículo 17. No primeiro dia dos ázimos, ou seja, no início da semana da Páscoa. A pergunta dos discípulos refere-se ao lugar onde devem comer. Onde queres que façamos os preparativos? A resposta de Jesus menciona uma certa pessoa a qual os discípulos devem dirigir-se, deixando supor já um acordo prévio. O mestre manda dizer. A mensagem, meus queridos irmãos e irmãs, contém também uma outra indicação de tipo temporal. Diz Jesus: o meu tempo está próximo. Trata-se para nós de um claro aceno aos dias da paixão, mas aos discípulos poderia parecer uma referência misteriosa, porventura uma alusão a uma provável relação confidencial entre Jesus e essa pessoa. Seguindo as palavras de Jesus, os discípulos apressam-se a executar o que ele dissera. E a terceira cena do Evangelho de hoje, à noite, à mesa. A indicação do tempo diz respeito à hora da ceia pascal, ao cair da tarde. Estão presentes os 12, todos, incluindo Judas. O momento dramático chega quando Jesus anuncia a sua traição tramada em segredo. Um de vós me entregará, e dá o sinal para reconhecerem o autor. Judas vê-se descoberto e, no entanto, hipocritamente pergunta, como tinham feito os outros: serei eu, mestre? A resposta de Jesus identifica-o diante de todos. Tu o disseste. Não permite que os outros, profundamente entristecidos, o detenham, mas tudo o que ele diz é terrível. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós que temos acompanhado as meditações do Santo Evangelho ao longo desta Semana Santa, talvez tenhamos nos dado conta de que nestes dias todos os Evangelhos apresentam alguma coisa sobre a traição de Judas. E é interessante percebermos que também é apresentada uma intervenção de Jesus, que vai comentar este fato doloroso em sua vida. Na segunda-feira, Judas condena o gesto de Maria. Jesus contradi-lo dizendo: deixa-a em paz. Aqui o fato é julgado em si mesmo. Ontem, terça-feira, Judas sai para realizar o seu plano. Jesus anuncia a sua glorificação e a do Pai. O fato é visto da parte de Deus. E hoje, quarta-feira,
O traidor é identificado. Jesus pronuncia palavras sobre esse homem. O fato é atribuído à responsabilidade de quem o comete. Por conseguinte, nos três textos o fato é visto sob perspectivas diversas e complementares. Um exemplo de discernimento feito articuladamente que devemos ter presente nas nossas situações da vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, 30 moedas de prata. Eis o preço de Jesus para Judas. O que Judas poderia ter comprado com esse dinheiro? O fato é que ele sentiu remorso invadir a sua alma e sua consciência. O texto que lemos hoje é do capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. O capítulo 27, Mateus relata que Judas foi devolver o dinheiro e que ninguém aceitou porque era dinheiro sujo. Ele não esperava que Jesus fosse condenado. Que quanta ironia, que baita ironia. Disse: pequei traindo sangue inocente, mas já era tarde demais. No final, Judas ficou sozinho com a sua infidelidade. Que nos importa? Isso é contigo, disseram aqueles com quem Judas havia negociado. Meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre assim. No final, os maldosos terminam sozinhos. Com o dinheiro, os que negociaram com Judas compraram um cemitério para estrangeiro e chamaram o campo de sangue. Dinheiro sujo só atrai a morte. Meu querido amigo, minha querida amiga, pensemos ao longo deste dia de hoje, quantas vezes nós também já em uma ocasião ou outra acabamos por vender Jesus. Quantas e quantas vezes nós também o traímos, nós também o vendemos, não por 30 moedas de prata, talvez até bem mais barato. Trocamos Jesus hoje por qualquer outra coisa em nossa vida. Que esta vivência da Semana Santa nos ajude a reencontrar o Senhor, a colocá-lo no centro da nossa caminhada, da nossa vida e da nossa fé. Que de fato em todas as ocasiões, em todos os momentos em que formos provocados a trair o Senhor, que de fato em nossas atitudes salte a fidelidade necessária que precisamos ter para com Ele, porque sendo fiel a Ele, certamente iremos nos assemelhar ao discípulo, à discípula que ama o Senhor e não o troca por nada. Meu querido irmão, minha querida irmã, encerrando esta nossa meditação do Evangelho do dia, ofertemos ao Senhor uma simples oração. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, na vivência também deste ano mariano, nós temos construído juntos às quartas-feiras uma profunda e bonita meditação sobre a Virgem Maria em nossa caminhada e em nossa vida de fé. Já falamos da Virgem Maria e da sua presença em todos os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, e nos últimos programas falamos de São João. Hoje
vamos abrir um novo capítulo, falando de Maria no Apocalipse e também em outros escritos bíblicos. Gente boa, estamos acostumados a ler o texto de Apocalipse 12 em algumas missas marianas e já imaginamos Maria na glória, cercada de elementos cósmicos como o sol, a lua e as estrelas. Mas o texto não é tão simples assim. É preciso uma análise mais ampla da visão do autor do Apocalipse para responder com precisão até onde o texto realmente fala de Maria. Neste contexto, nós também apresentaremos aqui outros relatos que são utilizados na catequese e também na liturgia para a Virgem Maria, mas que, como veremos, originalmente não foram escritos com esta intenção. Comecemos pelo Apocalipse. Vivemos em um tempo conturbado. O início do século XXI traz esperanças e também nos assusta. A destruição das torres em Nova York, se lembramos, símbolo do poder que hoje domina os Estados Unidos e o mundo, feriu o seu orgulho. A reação veio logo. Em pouco tempo, vimos em tempo real, com detalhes, cenas de guerra no Afeganistão e no Iraque. E agora estamos vendo também na Síria. Nesta espiral de violência, o terrorismo se alastra com seu rastro de sangue e destruição. Cresce o mar de insanidade quando o país dominador se nega a assinar o protocolo de Quioto, aumentando assim a sua responsabilidade diante do equilíbrio ecológico. Ao olhar o mundo atual, muita gente se pergunta: onde vamos parar com tudo isso? Cresce a violência dentro de casa e nas ruas, aumenta o consumo de drogas e proliferam os suicídios. A tecnologia dos alimentos e da saúde avança a passos gigantescos, mas a fome e a doença continuam a ceifar milhões e milhões de vidas. Parece absurdo. Felizmente, vêm-se sinais de esperança. Há uma busca de mística em várias partes do mundo. Cresce o movimento do voluntariado. Proliferam os movimentos ecológicos e os grupos que lutam para valorizar as etnias e as culturas. No meio de uma crise de identidade sem precedente, surge a possibilidade de novas relações entre os seres humanos. Assim, esperança e desespero convivem lado a lado, às vezes na mesma pessoa, separados apenas por uma linha tênue. Este cenário de insegurança, de incerteza, com a possibilidade real de destruição do planeta, dá margem hoje em dia ao ressurgimento de movimentos apocalípticos. No horizonte cristão, surgem grupos que anunciam o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo, a parousia. Por sua vez, Apocalipse 12 fala de uma mulher que no céu dá a luz ao Messias. Este texto é usado em várias festas de Nossa Senhora, especialmente na Assunção. O que ele nos diz sobre Maria? Afinal, também está falando do fim dos tempos? Meu querido irmão, minha querida irmã, após o nosso intervalo, vamos tentar responder a estas perguntas e nos aprofundarmos neste texto que certamente tem muito a nos oferecer nesta catequese que estamos fazendo sobre a Virgem Maria.
preciso o caminho enfrentar. Quando o tempo difícil chegar, com coragem caminharás, porque ao teu lado eu quero estar. Deus nos ajudará. Não vou te deixar, vou te amar. Estarei sempre contigo, seja inverno ou verão. Alegra teu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes do nosso intervalo, nós começamos a falar sobre a Virgem Maria no livro do Apocalipse. Antes de nós nos aprofundarmos propriamente no texto do capítulo 12 do Apocalipse, é importante que nós façamos uma rápida introdução sobre a visão e o gênero literário deste livro. E eu quero começar falando agora sobre a visão apocalíptica. Na história do povo de Israel, a mentalidade apocalíptica surge com o profetismo tardio no exílio. Há traços da literatura apocalíptica no livro de Daniel e em escritos judaicos intertestamentários que não estão na Bíblia. A apocalíptica é uma reflexão sobre a vida e suas contradições em tempos de crise. Brota de uma fé radical em Deus nos momentos de perseguição. Conforme a corrente apocalíptica, o mundo é o palco de uma luta radical entre o bem e o mal, que estão personificados em figuras políticas e religiosas concretas, mas as transcendem. O livro do Apocalipse de João compartilha desta visão, mas já a partir da experiência da ressurreição de Jesus. Foi escrito por volta do ano 100, mais ou menos, ano 90, assim. Parece que não é do mesmo autor do quarto evangelho. A comunidade cristã nessa época sofria uma terrível perseguição do Império Romano. Muitos cristãos tiveram de pagar com a vida pela sua fidelidade a Jesus. O poder do império e de suas religiões era tão forte que muitos desanimaram em sua fé. O livro do Apocalipse é escrito para reafirmar a esperança na vitória de Deus e dos seguidores de Jesus. O Apocalipse pinta a realidade com cores muito fortes. O autor imagina a história humana como um jogo, uma grande luta entre, digamos assim, o time de Deus e o time do mal. Do lado do time de Deus, jogam os cristãos, que são constantes na sua fé, lutam para anunciar Jesus e defender o bem. Eles contam com o apoio da equipe de Deus, os seus anjos que estão no céu. Do lado do time do mal, jogam as pessoas injustas, o poder político do imperador de Roma e os anjos do tentador. Olhando à primeira vista, o jogo está feio. O time de Deus está perdendo por uma grande diferença. O outro time mostra muito mais força. Desonesto, até subornou o juiz da partida. Ele usa de violência para perseguir e destruir os aliados de Deus. Porém, aqui vem a novidade. João do Apocalipse nos diz que, apesar de tudo, o time de Deus vai vencer, pois o capitão, Jesus Cristo, tem nas mãos a chave da vitória. Ele mesmo passou pela experiência da morte, foi assassinado pelas forças do mal, mas triunfou com a ressurreição. Nos bastidores, na concentração, que o autor chama de céu, Deus já venceu. Ele é o dono da bola da história. Mesmo que o poder do mal aterrorize, intimide, seduza
engane e mate, ele tem os seus dias contados, vai acabar. Resta aos cristãos perseverar, resistir, lutar e confiar. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos na próxima quarta-feira nos debruçarmos sobre o capítulo 12 do Apocalipse e assim colher dele toda a sua riqueza nessa contribuição que certamente ele pode oferecer-nos nesta catequese sobre a Virgem Maria em nossa vida, em nossa caminhada de fé. Quero, meu querido irmão, minha querida irmã, aproveitar este tempo do nosso encontro de hoje para comentar um pouco sobre o grande mistério que vamos celebrar agora, nestes próximos dias. Hoje é quarta-feira santa, amanhã já é quinta, sexta-feira maior, depois sábado de aleluia. Nestes 3 dias, na quinta, na sexta e no sábado, a liturgia vivencia e nos convida a celebrarmos o Tríduo Pascal. Uma única missa, digamos assim, que começa na quinta, com o lava-pés e a instituição da Eucaristia, depois vai a uma outra parte na sexta, com o mistério da cruz, e termina no sábado, com a vigília pascal. Na quinta-feira santa, celebramos a missa da ceia do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, se quinta-feira santa faz parte ainda da quaresma, todavia, a partir da missa da ceia do Senhor, tem início o que eu falei há pouco, que chamamos de Tríduo da Páscoa do Senhor. Enquanto nos dias seguintes é a referência histórica ao mistério que prevalece, neste dia da quinta-feira santa é dado relevo, sobretudo, à dimensão sacramental do mistério. O mistério pascal é recordado no seu aspecto ritual. É um rito que Cristo deixou aos seus discípulos, no sinal do pão partido e distribuído e do cálice dado a beber, o dom de si mesmo, feito na vigília de sua paixão. Jesus ordena aos seus que façam esse rito para que o que nele está contido, o dom de sua vida, continue a estar presente. Faze isto em memória de mim. E de fato também São Paulo dirá: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Aqui, anunciar afirma a presença daquilo que é anunciado. Neste primeiro momento do tríduo, não deveremos por isso alargar-nos nos motivos secundários, mas antes sobre o fato de que nesta celebração da Eucaristia se faz memória do mistério pascal de Cristo. As leituras ajudam nisso. De fato, as primeiras 2 leituras que iremos ouvir amanhã, respectivamente, do Antigo e do Novo Testamento, também do Evangelho, de alguma forma, é um episódio da ceia de Jesus, que é cumprimento da Páscoa do Antigo Testamento e antecipação da Páscoa do Novo Testamento. Aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, entrega aos seus, no final da lavagem dos pés, o mandamento novo do amor. Este mandamento, dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Junta-se e completa o mandamento de repetir o rito. A memória ritual da Páscoa dá ao fiel a possibilidade de fazer na sua vida, posta ao serviço dos irmãos,
a memória existencial do seu Senhor e Mestre. Cumprimos o rito memorial da ceia de Jesus para estarmos perante o gesto oblativo de Jesus e estarmos, por isso, capazes de conformar a nossa vida a tal gesto. A comunidade está formada e vive da oferta de amor de Cristo. Celebrando-a, recebe de Cristo para assumi-la como estilo de vida próprio. Os dois memoriais, então, o ritual e o existencial, o dos sinóticos e o de João, aparecem juntos nesta missa da ceia do Senhor, onde ambos estão presentes com gestos rituais, respectivamente, o partir o pão e também no lava-pés. O segundo dia do Tríduo é a Sexta-feira Santa. É o dia do amor. E, todavia, também a celebração de Sexta-feira Santa é uma celebração pascal. Não se celebra um funeral. Recorda-se, é verdade, uma morte que é pascal, de uma paixão que é bem-aventurada. Nem sequer, meu querido irmão, minha querida irmã, em Sexta-feira Santa é possível esquecer a ressurreição. Digo isto, por exemplo, com uma imagem. A cor litúrgica, bote reparo nisso, não é a do luto ou da penitência, ou também aquela que nos acompanhou durante toda a quaresma, o roxo, mas é a cor do martírio e da realeza, o vermelho. Por que isto? Porque a morte de Cristo é uma morte gloriosa, traz vida para todos, é uma paixão salvífica. Por isso, se lê a narração da paixão do Evangelho de João, para o qual a cruz de Jesus é um trono e a sua morte um triunfo. Na mesma linha estão as outras duas leituras, a do quarto cântico do servo sofredor de Isaías, no qual se unem a máxima humilhação e o triunfo, e a carta aos Hebreus, na qual a morte de Cristo é vida como causa de salvação. Nesta perspectiva pascal, podem ser lidos outros elementos da liturgia de Sexta-feira Santa, como, por exemplo, a solene oração dos fiéis pelas grandes intenções da Igreja no mundo, que afirma o caráter universal da morte de Cristo. Há depois a adoração da cruz, venerada já como cruz gloriosa. Também o jejum deste dia deveria ser vivido não tanto como um jejum quaresmal, mas como um jejum pascal, um jejum que se celebra na expectativa do encontro com o esposo, que depois de ter sido tirado, agora é restituído. Portanto, um jejum para alimentar o desejo na espera de um encontro que se realiza por agora, ainda de forma sacramental. Por isso, o jejum era, meu querido irmão, minha querida irmã, em alguns lugares, também eucarístico nesses dias. Não temos este costume, mas era esse jejum também eucarístico por ser destinado à proximidade do encontro da face a face com o Senhor no seu final escatológico. O jejum de de Sexta-feira Santa, de uma forma geral, é um jejum muito mais místico do que ascético. E o terceiro dia do Tríduo Pascal é o Sábado Santo. É um dia parcialmente alitúrgico. Não há celebração da Eucaristia. Celebra-se ao invés da liturgia das horas. Recorda-se a sepultura e a descida de Cristo à mansão dos mortos. Neste dia domina, quase ritualizado, um grande silêncio que envolve a terra inteira. É o terceiro dia do Tríduo e o primeiro também, digamos assim, já dos 50, que constituem o tempo pascal.
tem início com a vigília pascal, a mãe de todas as vigílias, que de fato representa o cume da Páscoa e de todo o ano litúrgico. Sábado Santo, a vigília, é a celebração daquela vida que venceu a morte e que agora, na economia sacramental da Igreja, se oferece a todos, para que todos possam participar nela. A vigília realiza-se de noite, que é a gestação do novo dia, para significar a passagem do Senhor das trevas da morte para a luz da vida gloriosa da ressurreição, e para mostrar a passagem do crente em Cristo, mediante os sacramentos pascais, do homem velho destinado pelo pecado à morte, para o homem novo destinado à glória. É, portanto, a passagem, a Páscoa, da morte do pecado para a vida da graça. Meu querido irmão, minha querida irmã, toda a vigília do próximo sábado se pode dividir em 4 momentos: a liturgia da luz, o anúncio da Páscoa, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. Mas, é claro, todas formam uma grande unidade, pois é a celebração de Cristo, que ressuscitado dos mortos, já não morre. Está por isso apoiada nos grandes símbolos cristológicos: fogo, luz, palavra, água, pão, vinho. Nos ritos iniciais da bênção do fogo e do círio, está significado Cristo ressuscitado, que leva a luz às trevas do mundo. Quem acredita nele segue a sua luz, ou melhor, torna-se ele mesmo luz para o mundo, antecipando já o que será na pátria celeste. Com o cântico do Exultet, depois expressa toda a alegria pelo Senhor ressuscitado. A liturgia da palavra é abundante em leituras e proclama o cumprimento que toda a história da salvação do Antigo Testamento encontra na Páscoa do Senhor. A oração que se segue a cada leitura orienta em sentido cristológico as maravilhas operadas pelo Senhor em favor do seu povo desde o princípio da criação, encontram cumprimento no mistério pascal de Cristo. A liturgia da palavra segue-se devido à estreita ligação entre Páscoa e sacramentos, em particular os da iniciação cristã, segue-se a liturgia batismal. Os sacramentos da iniciação cristã são tradicionalmente celebrados na vigília pascal. O cristão, mediante o batismo, é tornado participante da vitória de Cristo. Vitória essa acabada de proclamar nas leituras. É no batismo que, com a imersão na morte e ressurreição de Cristo, ou seja, na sua Páscoa, se dá para o crente a passagem da morte para a vida, da escravidão do egoísmo e do orgulho para a liberdade do amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vigília atinge o seu ápice com a liturgia eucarística, que é a plena atualização do mistério pascal do Senhor. Vivemos, portanto, nestes dias, a oportunidade de podermos novamente fazer memória de tantos acontecimentos profundos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe de participar do tríduo pascal na sua completude, na quinta, na sexta e no sábado. Aqueles que com o coração aberto fazem esta caminhada do tríduo pascal, certamente, com mais fé, podem dizer que o sepulcro está vazio, podem dizer que o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Meu querido irmão, minha querida irmã, quero aproveitar a nossa oportunidade de encontro de hoje para convidar a todos a participarem conosco das atividades da nossa comunidade paroquial, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no nosso querido bairro
aeroporto. Hoje nós já celebramos a Santa Missa pela manhã, porque hoje à noite vamos todos os padres estarmos reunidos aqui na Catedral para celebrarmos juntos a Missa do Crisma, a Missa da Unidade Diocesana, a Missa dos Santos Óleos, enfim, vários nomes é chamada essa missa, mas é importante que você possa rezar por todos nós padres. Afinal de contas, é hoje que renovamos os nossos compromissos sacerdotais diante do nosso bispo e diante também de todo o povo que estará presente aqui na Catedral Diocesana. Amanhã, quinta-feira santa, nós vamos celebrar a Missa do Lava-Pés às 19h30. Você é convidado para estar conosco. Sexta-feira santa, nós temos desde a manhãzinha adoração ao Senhor. Temos também depois às 14 horas o sermão das 7 palavras. Às 15 horas vamos celebrar a adoração da cruz do Senhor, do lenho sagrado. Depois à noite nós vamos também celebrar juntos a procissão do Senhor morto pelas ruas do nosso bairro. E no sábado vamos celebrar juntos às 19h30, juntamente com os batizados, a Vigília Pascal, a Missa do Fogo Novo. E no domingo, atenção para o nosso horário de missa no próximo domingo, domingo de Páscoa. No domingo, dia 16, nós vamos iniciar a procissão da ressurreição do Senhor às 7 da manhã, lá na Capela Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leão, e vamos subir contente, alegres, celebrando a vida nova e a ressurreição de Jesus em direção à nossa igreja paroquial. Chegando à igreja paroquial, à nossa paróquia, nós vamos então celebrar juntos a missa do domingo de Páscoa. Terminando a missa, vamos ter o já tradicional café pascal. Peço a gentileza e a bondade daqueles que irão participar e celebrar conosco, de nos ajudar, levando um pão, um bolo, um café, um leite, enfim, para partilharmos depois da nossa missa de Páscoa, lá no nosso salão paroquial. Também vamos realizar no domingo uma pequena, singela festa para as crianças da nossa comunidade. Aqueles também que quiserem nos ajudar, toda ajuda será muito bem-vinda, não só para as doações de doces e chocolate, mas também para nos ajudar depois, lá no dia desta nossa confraternização. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus realmente conceda a todos nós um espírito novo nesses dias de Semana Santa que estamos vivenciando, que estamos celebrando. Vamos pedir ao Senhor que Ele abençoe este nosso dia e nos conceda a graça de podermos com Ele morrermos para determinadas situações de pecado em nossa vida e assim ressuscitarmos com Ele para uma vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, celebrada e venerada em nossa comunidade, como a querida Mãe do Perpétuo Socorro, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos proteja e vos ilumine, que esta bênção alcance a vossa vida, a vossa casa, o vosso trabalho e, sobretudo, o vosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela companhia ao longo deste nosso programa. Um forte abraço a todos, uma feliz e santa Páscoa, celebrada e vivida em família, e até
a próxima quarta-feira, se o bom Deus assim nos permitir. Amém. Você acabou de ouvir Programa das Paróquias, aqui na Educadora.